Estamos aqui em mais um podcast do CNCR, do Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração. E nós continuamos essa conversa de entender as responsabilidades para que a gente consiga melhorar a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da nossa população. Seja no condicionamento de ar de conforto, seja na área hospitalar, seja na área naval, seja na refrigeração. Os alimentos que chegam à nossa casa passam pelo nosso sistema. Estamos aqui com o Girão, que é o presidente do Clube de Engenharia, um engenheiro com uma bagagem muito importante. Estamos aqui com o Carlos Alberto, que é o presidente da Trocalor, faz parte do Sindratar. O Sindratar, como eu já havia dito, ele faz parte do sistema do CNCR. O Conselho Nacional recebe como participantes os sindicatos estaduais, e o Gildo, que é o engenheiro responsável na Trocalor, que é um fabricante de condicionadores de ar no Rio de Janeiro bastante importante. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui conosco. Nós agradecemos. Legal. Eu acho que a gente pode começar com o Girão, né, Girão? Porque o que a gente pensa, Girão, hoje houve uma disseminação muito grande, uma desinformação muito grande, onde o mercado levou a população a acreditar que condicionadores de ar domésticos seriam adequados para ambiente de uso público ou coletivo. E a gente sabe, desde que morreu, infelizmente, aquele ministro, Sérgio Mota, há 25, 26 anos atrás, normas foram aprimoradas e chegou-se a uma conclusão. Você precisa de filtro na unidade condicionadora de ar e você precisa de renovação de ar. Tem uma gama de pontos importantes, mas esses são fáceis da gente tangibilizar. E um split doméstico, ele tem uma tela, ele não tem um filtro, não se classifica como filtro, nem nas normas brasileiras, nem nas normas americanas, nem europeias. Então, por conta disso, ele não é uma máquina adequada. E a gente se depara hoje com a morte de um profissional trabalhando lá em Maceió, instalando um condicionador doméstico num ambiente comercial, e essa máquina acabou explodindo. Será que o fabricante tem alguma responsabilidade? É possível que tenha. Estão analisando isso, os responsáveis por essas avaliações. Será que quem comprou o equipamento para instalar no local inadequado tem responsabilidade? É possível que entendam que tenha. Mas dentro do nosso raio de influência, que é o raio de influência aqui que a gente está tratando, a engenharia, o Conselho de Engenharia, o Conselho Regional, os Conselhos Regionais de Engenharia, eles têm uma missão extremamente importante para a população, que é a fiscalização do exercício da profissão. Então, fala um pouquinho do que o Clube de Engenharia vê, como que ele vê todo esse cenário. E vamos falar sério, né? Sem engenharia não há infraestrutura. Eu diria que é um pouco mais amplo, mais abrangente. Sem engenharia não há desenvolvimento. Então, a sociedade tem que enxergar a engenharia como uma atividade essencial, quer dizer, para tudo que ela faz. Para onde você olhar, você vê engenharia. Olha para cima, olha para o lado. E a engenharia está perdendo protagonismo no país. Infelizmente, as nossas universidades recebem cada vez menos jovens para fazer engenharia. Isso tem sido um problema. A engenharia de projetos no Brasil, ela já foi praticamente destruída em décadas atrás, na década de 80, e recentemente a Lava Jato acaba dando um tiro de misericórdia na engenharia de
mas de empreiteiros, né, por conta de uma coisa que ninguém quer, mas houve um exagero na aplicação das regras de contra a corrupção e atacando as empresas. Eu estou fazendo essa introdução porque isso reflete nessa questão específica do ar-condicionado industrial, numa aplicação industrial. Então, as pessoas acham que instalar ar-condicionado é ligar um tubo que leva o gás e ligar na tomada e está resolvida a questão. E a gente sabe que não é bem isso. Fazer engenharia é uma coisa mais complexa. Não é só por causa das normas. As normas, aliás, elas protegem o cidadão, porque elas exigem certas regras que vocês sabem muito mais do que eu, que não sou especialista nessa área, mas que existem regras que têm que ser cumpridas, de segurança, margens de segurança, inclusive, a própria instalação elétrica, que se é adequada, se não é, e assim por diante. O papel do Clube de Engenharia não é um papel fiscalizador. Nós temos aqui o Clube de Engenharia, é um papel que reúne os engenheiros do país, num conceito amplo da engenharia, né, que é todo aquele profissional de nível superior que trabalha na transformação de ciência, de tecnologia para a sociedade. Né? Então, esse é o nosso papel. Nosso papel é prestar um serviço à sociedade a partir de insumos científicos, tecnológicos e assim por diante. Esse é o papel do engenheiro. Agora, a fiscalização cabe ao CREA, ao Conselho Regional, como você bem disse. Eu acho que as próprias normas determinam onde é que existe a fiscalização, onde é que não é necessário. É lógico que para instalar um ar-condicionado de pequeno porte, talvez você não precisa colocar um engenheiro, uma boa empresa de instalação pode fazê-lo. Mas na instalação industrial isso é necessário. E aí, nós precisamos amplificar o que o clube pode fazer. Nós temos uma bancada importante dentro do CREA, e desde já a gente tem a intenção de fortalecer a fiscalização junto com o atual presidente, que foi eleito recentemente, do CREA nas instalações de engenharia, não só de ar-condicionado, mas qualquer outro tipo de instalação. Você vê aí prédios caindo, prédios sendo construídos com puxadinhos e assim por diante. São problemas da sociedade. Então, nós estamos aqui para proteger a sociedade. E, às vezes, ela não se apercebe dos riscos que corre em baixar o preço aqui, em vez de gastar um certo valor, que é uma pessoa que cobra mais barato, isso tem um preço forte, isso tem um preço no futuro, tem um preço da manutenção, a pessoa não sabe que o velho ditado, né, de que o barato sai muito caro quando você não utiliza a engenharia. É por aí, né, Ricardo? É por aí sim, Girão. Nós temos que fazer esse debate e eu agradeço muito a soma de esforços no compartilhamento da informação segura, da informação séria, responsável, que é essa que nós estamos compartilhando aqui. Nós vemos muitos canais, por vezes, simplificando e falando que isso ou aquilo é coisa do passado, não é coisa moderna. Então muda tudo, né? Então vamos parar, tem que mudar o escopo do que é ensinado na cadeira de engenharia nas universidades, porque se não tem mais importância. Então, esse compartilhamento é muito importante. E ele se reflete, aqui o Carlos, assim como o Gildo, podem trazer a visão deles como fabricante de equipamentos, é um fabricante nacional muito importante, do que precisa ter de segurança, por exemplo, num condicionador de ar. Sim. Fala pra gente um pouquinho, Gildo, o que é imprescindível. A gente sabe que todos nós buscamos o menor custo para qualquer coisa. Qual aquele custo que você não tira do seu equipamento porque você sabe que vai gerar segurança para o seu cliente? A primeira coisa, deveriam limitar a fabricação e uso de refrigerante que utilizam alta pressão. Ou seja, chegou em 410, agora tem CO2, que é pressão crítica, ok? Mesmo com segurança, deveria haver um limite. Aqui é melhor, mas eu não vou mais. Igual quando começou a se abandonar a amônia, ok? Uma outra coisa, compressores de refrigeração. Jamais o térmico poderia ser acessado por ninguém.
Gildo, como o nosso público é um público muito aberto e a gente não está falando para dentro, né? Porque catequizar dentro da igreja não faz muito sentido. A gente está falando para fora. O que é um térmico? Que proteção é essa que a máquina tem que ter? É o disjuntor do teu chuveiro elétrico. Você tem lá um chuveiro elétrico em casa. No Brasil isso é comum, não lá fora. Aí o teu chuveiro elétrico passou da potência, sei lá o quê. O disjuntor desarma, você fica com água fria, mas não pega fogo. O térmico do compressor é exatamente isso aí. Então, uma comparação. O que vai acontecer com esses dispositivos de segurança é que o máximo que vai acontecer é a máquina não funcionar. Não funcionar, é isso aí. E aí, como é que acontece quando... Isso é o mínimo, tá? Tem muita coisa que... Não, beleza, mas como é que acontece quando um técnico... Nós estivemos conversando com o CFT, o Conselho Federal dos Técnicos, e ali identificamos o técnico capacitado, o profissional capacitado e o habilitado. Existe uma diferença que foi explicada. Quando um não habilitado, porque teve 1.200 horas no curso dele e estudou diversas outras atividades que uma capacitação não necessariamente ele precisa estudar, descobre que se ele bypassar, se ele tirar esse térmico que você está dizendo, que funciona como um disjuntor, chegou a uma determinada temperatura, ele fala, para que está errado, e desconecta a energia. Ele não é habilitado, então ele não estudou, ele acha que é alguma coisa que está atrapalhando ele, e ele não quer novamente pegar um carro, dirigir 30 quilômetros para desligar a máquina. Mas eu estou dizendo, no mínimo, tem muitas coisas que tem no ar-condicionado que todo mundo está tirando. Tá? Mas esse técnico, esse rapaz, essa empresa que vai lá instalar essa máquina, ele sabe da importância desse térmico, porque senão ele desliga. Senão ele não deveria saber. Empresa. Ótimo. Ele deveria saber. Ele tem que saber. E ele deveria ter a responsabilidade de falar, olha, custa R$15 esse térmico. Isso não é culposo, é doloso. Porque ele tem que saber. Ele está sabendo. Ele tirou. Da mesma forma que ele jampeia o pressostato. Da mesma forma que ele usa um gás de má qualidade. Que ele usa um fabricante mais barato. Que ele usa um material elétrico de terceira linha porque é mais barato. Isso tudo é a cadeia. Tudo você vai tirando. Entendeu? É a mesma coisa. Você vai jantar, você tem um banquete, mas você não quer pagar R$300. Você vai comer o que você quer. Agora, vamos falar com quem paga a conta dentro da indústria? Carlos, como é que você faz quando você seleciona quem vai instalar o seu equipamento, ou se existe essa seleção, ou como que você procede se alguém não habilitado liga para a sua empresa, liga lá para o Gildo, olha, eu preciso dimensionar uma máquina assim, assim, assim. Aí o Gildo pergunta, faz 2 ou 3 perguntas e o cara nem sabe responder. Ele não vai instalar. Como é que ele vai fazer para instalar essa sua máquina? Você vai vender a máquina para ele? Como é que funciona isso? Só um ponto, rapidinho. Tem também o cliente final que compra a máquina, que nós nem sabemos quem vai instalar. Mas pode continuar. Ô Ricardo, Girão, é um prazer muito grande estar aqui sentado com vocês para falar desse tema que vai ser controverso em todos os lugares. Por quê? Eu sou presidente de uma empresa de ar-condicionado de conforto chamada Trocalor. A empresa está no Rio de Janeiro. Então, quando nós fabricamos uma máquina, o Gildo foi muito feliz quando ele falou que algumas empresas estão tirando o principal, o fundamental da máquina, que são as proteção. Então isso
é fundamental. Quando ele fala para mim, vamos tirar o filtro tal, vamos tirar o não sei o que tal, eu digo que não. Por quê? Porque eu sei que vai acarretar um problema lá na frente para mim e para quem está fazendo o trabalho. Nós não somos empresa de instalação e manutenção. Nós somos fabricante. Então nós fabricamos e vendemos para alguém. Esse alguém é que tem que ter a pessoa capacitada. Mas mesmo nesse segmento, para nós montarmos uma máquina, nós também contratamos o mecânico, o ajudante. Então esse cidadão, quando ele não é qualificado, nós mandamos até para o Sindratar, para ele fazer um curso, para ele se especializar, para não enganar ninguém, dizendo que ele é quando ele não é nada. Carlos e Girão, é uma coisa muito interessante, porque o profissional muitas vezes sai na rua, a gente estava aqui comentando, né? A nossa sociedade é uma sociedade desigual. E ele sai e tem que chegar no final do dia com o pão, com o pedaço de carne que a esposa falou, para hoje não tem mistura não. Aí ele sai com a mão na cabeça, caramba, eu não tenho dinheiro nem para o ônibus agora para ir trabalhar. E vai para a rua, porque são autônomos, muitos deles têm lá o seu MEI e vão para a rua. E tem que voltar com uma solução. Então a gente está falando essa cadeia de responsabilidade. Ele precisa ser capacitado, precisa ser habilitado, precisam ter cursos em horários alternativos para que ele consiga fazer? Precisa. Será que a gente tem o suficiente? Não sei. É uma coisa que a gente pode conversar. Nós já fizemos uma conversa com o Senai e podemos conversar mais com o Senai para entender. No Sindratar, o Leonardo teve conosco aqui mostrando, ele preparou uma estrutura de capacitação extraordinária, de primeiríssimo mundo. Então o Rio de Janeiro hoje está muito bem preparado. Aonde está a responsabilidade do contratante? Que caminho que a gente deve traçar, ô Girão, no sentido de transferência, compartilhamento de conhecimento com essa população que, por vezes, é até um pequeno restaurante, mas conforme as nossas normas, que você muito bem falou, que são feitas para proteger o cidadão, a nossa sociedade, traçando as melhores formas, as melhores práticas para que um determinado serviço ou produto seja executado, e ele contrata alguém que não tem conhecimento para isso. Será que ele deve ligar para o CREA? Será que... Imagina você, cidadão que não conhece, ele liga para o Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração? Ele até pode ligar, tá? Ele até pode mandar um e-mail, ele pode se comunicar, e nós temos mais de 90 mil empresas no Brasil, através dos sindicatos. Se ele está lá na região norte do país, nós vamos indicar o sindicato lá da região que vai poder direcionar a ele alguma coisa. Como é que você acha que o cidadão deveria se portar, ou que caminho nós devemos tentar construir? Eu acho, viu, Ricardo, na realidade não é o cidadão. O cidadão é como você falou, é o cara que está sobrevivendo, e nós estamos nos países mais desiguais do mundo. Isso reflete claramente na competência dessa população que você tão bem explicou, que chega em casa, não tem como misturar, coisa desse tipo. Eu acho que a responsabilidade, primeiro, é do governo. A gente não quer colocar tudo em cima do governo, mas é lógico, nós temos um governo hoje que está claramente preocupado com essa desigualdade e tem instituído apoio a programas para eliminar tais desigualdades. A melhor forma de você eliminar a desigualdade é arrumar um emprego decente para essas pessoas que estão na camada mais, digamos assim, mais carente do país. Então, são pessoas que
tem a capacidade de ter competência. Sim. Não tem a competência, mas tem a capacidade. O brasileiro é extraordinário, né? Pois é, se a gente, talvez falte o próprio conselho, esse Conselho Nacional, os sindicatos, nessa área, que você me falou outro dia, que vai haver já está havendo um déficit enorme de mão de obra nessa questão da instalação de ar-condicionados e assim por diante. Nós temos... Então, a pessoa que vai lá, ela vai sem a competência, acaba fazendo um acidente ou trabalhando mal. Que tal a gente associado ao governo, sei lá, alguma entidade que possa apoiar financeiramente, inclusive, isso, mas logisticamente eu acho que pode ser pelo Senai, mas o Conselho Nacional pode ter um protagonismo nessa questão de formação, de certificação da nossa sociedade para trabalhar no segmento de vocês. Então, por exemplo, se o cara recebe um certificado, aquilo para ele vai pendurar na parede. Ele vai respeitar aquele certificado quando ele for fazer um trabalho. E se você cria uma rede, hoje você tem a informática que pode apoiar isso, né? Uma rede de pessoas certificadas para fazer instalações, você pode criar um ambiente extremamente favorável de eliminação das desigualdades dentro do segmento de ar-condicionado. Isso vale para outros segmentos, mas esse em particular, que é um segmento que pode empregar gente com baixo nível de escolaridade para fazer certas tarefas, logicamente apoiado pelos engenheiros, apoiado pelas pessoas que têm mais competência, né, que estão só formados para isso. Então, a responsabilidade não é mais do cidadão que está ali ao lado de uma vala aberta, né? É nossa. É nossa, excelente, Geraldo. Então, o Clube de Engenharia, eu vou te dar um exemplo. Nós fizemos um curso agora, nós identificamos que os cotistas da universidade, em particular da Universidade Federal do Rio, da UFRJ, estavam completamente desiguais em relação aos alunos de escolas particulares. E é natural, a nossa escola pública a gente sabe que não ensina tão bem. Então, eles estavam sendo reprovados em massa, 80% de reprovação no primeiro ano de cálculo. Então, nós estabelecemos no clube com professores pro bono da própria universidade, dando aula para esses alunos, aula que a gente chama até de cálculo zero, né? E agora, no último mês, eles tiveram a primeira reprovação, foi 80%. Agora, no mês passado, chegou a 50% de reprovação. Um sucesso, porque os alunos estavam interessados, eles têm que vencer uma barreira muito maior do que aqueles... Até na aula inaugural que eu dei para eles, o seguinte: vocês vão escalar uma montanha escarpada invertida. Mas no dia que você se formar, você já tem as ferramentas para escalar uma montanha igual com todos os outros companheiros seus que tiveram escolas privadas e assim por diante, então vocês vão ser vencedores. É isso que nós temos que fazer. É fácil, não é difícil, sabe? Tem que apenas haver organização e vontade. Então, são exemplos que a gente tem que trazer, e eu já sugiro, desde já, o clube pode apoiar nisso, tá, o Ricardo? Legal. E Gil. Nesse sentido, nós temos uma rede, quer dizer, de empresas, de pessoas, de entidades, que podem apoiar esse tipo de iniciativa, mas é uma iniciativa que eu acho que tem que partir de vocês. Já isso. Partiu. Ricardo, Girão, eu acho que nós deveríamos ter muito mais apoio do governo. Mas eu sou um fabricante que estou no Rio de Janeiro há 40 anos. A gente não tem incentivo de nada. Nós temos fiscalização para chegar na minha empresa, por exemplo, olhar que o fio está no chão, mas ele não quer saber se eu tenho um profissional competente ou não. Ele quer ir lá para me multar porque ele tem que mostrar para o patrão dele, que é o governo, que ele foi lá e multou uma empresa igual a Trocalor. Se nós tivéssemos um apoio do governo correto para dar um retorno para as empresas também, nós seríamos muito mais felizes, porque o cidadão ele é contratado, às vezes, até mal, porque a empresa não quer pagar bem ao profissional. Porque se ela pagasse bem ao profissional, ela ia ter um profissional realmente não bom, mas um pouco melhor do que os outros que não conseguem se classificar. Porque toda vez que eu entro pedindo um currículo no mercado,
aparece alguém dizendo que faz isso, que faz aquilo, mas se você minuciosamente não levantar a vida do cara, você vai ver que ele não é profissional da tua área. Ele quer o emprego, mas ele quer dizer que é, mas não, ele não é. Realmente. Então você tem que ter muito cuidado na hora de contratar um profissional. O Carlinhos, eu acho importante o que você está dizendo, mas acho também importante a gente elencar quais são aqueles apoios que a gente precisa. Também. No Conselho Nacional, nós elencamos os 7 pontos de interesse do Conselho, 7 pontos nacionais. Então, um deles é um centro de capacitação no Sudeste, Isso. que movimenta mais de 50% da economia do país, e outros 2 centros de capacitação em regiões que não têm ainda o volume que precisam ter de negócios, de desenvolvimento, justamente para gerar esse desenvolvimento e esses 3 centros estarem conectados, porque você vê uma das coisas, né? Por que nós não estamos gerando ar-condicionado ou gerando condicionamento de ar com equipamentos a gás natural, como agora, há poucos anos, nós fazíamos isso? É só o custo direto do gás comparado ao custo da energia elétrica? Opa, peraí, mas a gente está falando de descarbonização, a gente está falando de segurança energética, a gente está falando de um bolo de coisas. Será que a preocupação é porque o mercado não está preparado, não tem profissional preparado para isso? Então, nós podemos tentar, nessa linha, né, Girão, elencar quais são os apoios que nós queremos, até para a gente ajudar o governo a nos ajudar. Posso fazer uma observação? Olha, tem um grande amigo meu, o Aranha, ele está fazendo um programa dentro da favela Rocinha, que eu considero espetacular. Criando centros de competência, usando as próprias instalações já existentes, não é instalação nova, e está sendo um sucesso. Então, hoje existe um incentivo para a formação de técnicos em vários lugares. Também é outro incentivo que o governo está bancando em vários lugares. Então, talvez a gente tem que aprender a entrar nos ambientes mais carentes da nossa cidade, do país, mas em particular aqui do Rio de Janeiro, onde nós estamos, né? São essas favelas, são essas comunidades. Ali está o nosso potencial, né? Então, talvez achar essas pessoas que já estão se movimentando, e tem gente se movimentando. Você tem as federações de favela, você tem organizações hoje que juntam as favelas, que são capazes de alavancar até recursos financeiros, porque eles têm conexões com entidades do governo, dos governos municipal, estadual e até federal. Talvez o desafio seja esse, né? A gente ajudar a buscar essa rede que já está se movimentando e introduzir o tema de ar-condicionado dentro das formações que eles já estão. Eu acho que isso é importante, sim. E, Girão, você levantou uma bola, você vê, a gente não conversou sobre isso, mas você levantou uma bola brilhante. Nós estamos perseguindo a certificação profissional. A Firjan está nos ajudando com relação a isso, eles têm um trabalho já bastante avançado nessa questão da certificação profissional, que vai de encontro, Carlos, ao que você estava dizendo. Porque quando o profissional chegar com uma certificação para você, você sabe que ele fez uma prova, como foi a prova que ele fez, e você fala, ok, mas eu preciso de mais isso, mais aquilo, para alguma função específica que possa existir. Mas aquela base você vai confiar, porque é uma base que a gente está estruturando pelo Conselho Nacional. Estamos começando pelo Rio de Janeiro, mas será em ato contínuo, compartilhado nacionalmente, para que a dona de casa, quando quiser comprar um condicionador de ar e precisar instalar,
ela peça um profissional certificado. Então vamos começar, Girão, com o primeiro nível, aquele camarada que vai instalar condicionadores domésticos. Vai lá, tem uma certificação, tem um crachá, um QR Code, a dona bate a foto para automaticamente vir o selinho azul dizendo está ativo, está válido, porque tem um período para ele, como na América acontece. Provar que ele está habilitado, né? Ele está habilitado para aquilo. Recebeu Tem as mais. atualizações de fluido refrigerante, seja do que for. Você pode ir além. Você pode achar uma startup aí que monte um aplicativo que, em função da localização, você acha as pessoas certificadas no seu entorno e já faz o contrato. Já faz toda uma parte de contato. Já, esse é o tipo de aplicativo. Tem que anotar isso. Olha a tecnologia. Muito feliz nessa sua posição aí. Extraordinária essa Isso é ideia. possível. A ideia é maravilhosa, Nós temos que- Existe um aplicativo que eu ouvi o meu pessoal falando no outro dia, que o cara que é um eletricista, ele vai lá e pede um eletricista, né? Então, ótimo. Isso. Pode até fazer parceria com esse aplicativo, que eu não sei qual é. O aplicativo E é esse bem- aplicativo vai indicar quem está habilitado para aquilo. Não vai instalar um cara que diga, não, fio, né, comigo mesmo, eu sei emendar fio. Aí acontece o que aconteceu lá no Maceió. Flamengo. É. Mas é o que mais E você acontece, é de isso. duas vezes, porque isso serve ao usuário, né? Porque ele vai, provavelmente ele vai ter o poder de classificar o grau de atendimento. Isso cria um ranking entre as pessoas, elas vão ter orgulho do seu certificado, orgulho de serem bem ranqueados. E um exemplo mais claro disso não é o Uber, né? Não tem outro exemplo, né? Olha que espetáculo. Onde isso deu certo no mundo inteiro, né? É verdade. Bom, vamos caminhar para as considerações finais, porque a gente já está aqui há meia hora e pode continuar mais uma hora, mas eu acho que a gente tem que concentrar no que é mais importante para compartilhar. Girão, foi um Olha, prazer muito grande, viu? Eu que agradeço. Gostaria de aprender mais alguma coisa contigo. E Não, vamos eu tô procurar. aprendendo aqui. Olha, essa tipo de reunião, de podcast, como você chama, é muito importante para nós do Clube de Engenharia, para a direção do clube participar disso, porque traz o mundo real para nós. Às vezes a gente fica ali no clube, nas reuniões de conselho, aquela discutindo política, e não desce. Aliás, a palavra não é descer, não sobe para o mundo real. Né? Que é esse mundo que vocês representam aqui, e que é um mundo que pode resgatar parte dos problemas da nossa sociedade. Então, parabéns pela iniciativa. Estarei sempre à disposição de vocês, tá? Ricardo, Gil, Carlos Alberto e toda a equipe aí. Obrigado, então. Fantástico, fantástico. As portas estão abertas. Foi um prazer, Girão. Obrigado, Muito Girão. bom. Obrigado, Gilson. Tá de bom. Obrigado. Joia. E você que nos assiste no canal do CNCR, vai lá, curte, aperta o sininho, participa conosco, porque o nosso objetivo é um só: cuidar da sua saúde, do seu bem-estar e da qualidade de vida de todo brasileiro. Então, vamos lá.